Mais um aí sobre sinalização viária. Nos locais disciplinados por sinalização semafórica, ou seja, tem semáforo. Quando fala disciplinados por sinalização semafórica, entra aquele vocabulário rebuscado, aquela linguagem não muito popular. Aí o pobre coitado que está lá, vai fazer a prova dele, tem que ir tentando interpretar a questão do Detran, não ajuda, né? Mas beleza, são locais disciplinados, ou seja, locais sinalizados com semáforo. O avanço do sinal vermelho é considerado proibido em qualquer circunstância. Olha, avançar o sinal vermelho eu sei que é proibido. Isso é fato. Avançou o sinal vermelho é infração gravíssima. A multa aí e 7 pontos no prontuário. Agora, tá vendo esse qualquer aqui? Qualquer é uma casca de banana. E casca de banana, para quem já estuda com a gente, sabe que quando aparece uma palavrinha dessa que é uma casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Então eu não chegaria marcando essa não. Ainda mais que ela está na letra A, pode ser uma pegadinha do Detran. Opa, é proibido de se avançar o sinal vermelho. Mas será que é em qualquer circunstância? Não tem nenhuma situação que eu possa avançar? Deixa ela aí em stand-by, vamos analisar a próxima. Seria então permitido apenas de madrugada, quando não existe fiscalização? Olha, apesar disso aqui ser uma prática muito comum em grandes centros, principalmente em regiões mais perigosas, com risco de assalto, não é, pela legislação de trânsito, não existe permissão para avançar o sinal vermelho. Pode até ser que o órgão de trânsito não venha te multar e sei lá quais são os critérios que eles utilizam, mas pela lei não existe essa prerrogativa. Sem contar que aqui também tem uma casca de banana. Apenas é casca de banana. Você não conhece todas as cascas de banana? No nosso curso a gente ensina, vem estudar com a gente que aqui você aprende. Se tem um apenas, é casca de banana, é 90% de chance dela ser falsa. E essa aqui é falsa, porque não é permitido avançar sinal vermelho. Letra C, é proibido, beleza, exceto para converter à direita. O que é converter? Converter é virar. Converter é virar. Vamos escrever isso aqui. Exceto para virar à direita, onde haja sinalização indicando essa possibilidade. Pois é, essa é uma regra recente, tá? Tem pouco tempo que ela foi inserida no Código de Trânsito Brasileiro. E o que essa regra diz? Você está lá, em várias faixas de trânsito, todo mundo esperando o semáforo abrir para poder seguir em frente. Só que quando você olha lá na faixa da direita, do cantinho, tem uma placa lá indicando direita livre. Aí você pode avançar o sinal vermelho. Perceba que somente nessa situação, somente esta, não existe outra, a legislação de trânsito brasileira autoriza ou permite você avançar o sinal vermelho. E aí, meu amigo, sabendo disso, essa é a resposta, a gente volta lá na letra A e vê que realmente aquele qualquer lá da letra A estava colocando a alternativa como falsa, é uma casca de banana. Quer dizer, é proibido, não posso avançar o sinal vermelho, mas em qualquer circunstância, não. Está vendo aqui embaixo nós temos uma exceção, ó, exceto se você for virar à direita e lá tiver uma placa indicando direita livre. Sacou? E aqui embaixo fala permitido, desde que seja feito com segurança. Não existe segurança para avançar sinal vermelho. Essa está eliminada. Letra C a resposta, questãozinha com pegadinha. Hein? Processo de habilitação é o tema dessa questão. O condutor de veículo que estiver habilitado na categoria C poderá dirigir o quê? Combinação de veículos para o transporte de carga perigosa. Ele pode dirigir combinação de veículos, que é um veículo puxando o outro, dentro das limitações da categoria C. Mas não tem nada que defina ou determine que pode ser de carga perigosa. Para ser carga perigosa não basta ter categoria C. Tem que ter o curso específico, tem que ter 21 anos de idade, tem outros requisitos aí, tá? Então isso aqui não é legal, não é verdade. Ele pode, então, com a categoria C, dirigir um veículo de 2, 3 ou 4 rodas? De 4 rodas pode, que é um automóvel, um caminhãozinho com 4 rodas. Mas veículo de 2 e 3 rodas é só com a categoria A, tá, gente? Tem que ter categoria A. Não tem aqui, é só a C, ó. Viram? Então, ó, tá fora também. Ele pode, então, dirigir um veículo motorizado para o transporte de carga com peso bruto total maior que 3.500 quilos? Sim. Inclusive, a gente muda da B para C justamente para a gente não ter mais essa limitação de 3.500 quilos. Porque o cara que só tem a categoria B,
ele só pode dirigir veículo de carga com até 3.500. Agora, quando ele muda para C, aí já pode ser maior, aqui ó, maior que 3.500. Essa aqui é a resposta. Vamos ver a letra D. Veículo motorizado para o transporte de carga, PBT, de até 3.500 quilos. Não, até 3.500 quilos é a categoria B. Quando ele muda para C, já é maior que 3.500. Agora, tem um macete que dá para aplicar nessa questão também. Presta atenção. Esse macete vai resolver aí mais da metade da pergunta para você. Ó. É o macete das alternativas brigonas. Quando você perceber que tem duas alternativas muito parecidas, uma dizendo uma coisa e a outra desmentindo, elas estão brigando uma com a outra. Quando você encontrar essas duas brigonas, saiba que a resposta tem que ser uma das duas. Nisso, você já chega eliminando as outras que sobraram. Ó. A e B estão fora, não quero conversa com vocês. Eu estou vendo duas brigonas aqui, que é a C e a D. A C está falando que é veículo de carga com PBT maior que 3.500, ó, maior. E a D aqui está dizendo que é veículo motorizado com PBT de até 3.500. É até 3.500 ou é maior que 3.500? Quem está falando a verdade? Tem uma brigando com a outra, uma das duas tem que ser a resposta. Ah, professor, beleza, eliminei a A e a B, mas fiquei na dúvida se é C ou se é D. Chuta, mas pelo menos aí você vai chutar tendo 50% de chance de acertar, né? Porque você já eliminou as duas lá que você tem certeza que não é a resposta, sacou? Técnica das alternativas brigonas. Anota isso aí. Questão sobre sinalização viária. A placa R34, aí nesse caso aqui está trazendo a placa para você ver, ela regulamenta alguma coisa. O que ela regulamenta, hein? Proibido o estacionamento de bicicleta? Gente, placa que proíbe, ela tem uma tarja transversal vermelha nela. Essa aqui não tem. Se não tem a tarja transversal, é porque ela não proíbe nada. Então, já vou riscar isso aqui e eliminar essa alternativa. A letra B diz circulação exclusiva de bicicleta. Pode ser, tem uma bicicleta desenhada aqui dentro, não é? Bicicletas e motocicletas mantenham-se à direita. Tem motocicleta aqui dentro da placa? Tem no símbolo, no desenho aqui aparece motocicleta? Não. Outra coisa. Tem alguma coisa nessa placa que faz menção que esses veículos ou essa bicicleta precise andar à direita? Também não. Tá vendo? Então a letra C já está eliminada. E letra D, estacionamento exclusivo de bicicletas. Aí pode ficar a dúvida. Tem gente que fala, bom, eu sei que isso aqui é para bicicleta, mas é para circulação de bicicleta ou é para estacionamento de bicicleta? É para circulação de bicicleta. Veja a placa, memorize o que ela está querendo te dizer, o que é que ela está regulamentando. A circulação exclusiva de bicicletas. Isso aqui vai ser usada numa ciclovia, numa ciclofaixa, né? E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Infrações e penalidades é o tema dessa questão. Estacionar o veículo em locais e horários de estacionamento e parada proibidos pela sinalização, placa de proibido parar e estacionar, é infração o quê? Essa questão, gente, é o seguinte. Nesse caso aqui, ela é uma infração grave, tá? Dá remoção? Dá remoção, porque eu já ensinei para vocês que remoção é o guincho. Guincho. E o guincho, 90% das vezes, ele vai acontecer quando o problema for estacionamento. Tá aí, estacionamento. Então, vai dar guincho, tá? Ela é grave, tem como punição a multa e dá guincho, dá remoção. Essa é a resposta. Agora, quer ver? Ó, por que não é a letra A? Porque aqui fala de apreensão de veículo e apreensão não existe mais. Hoje em dia só existe remoção, que é o guincho, ou retenção, que é o veículo ficar no local. A apreensão deixou de existir desde 2015, há muitos anos. Então aqui está fora. Tem mais apreensão em algum lugar? Não tem. Gravíssima, passiva de multa e remoção. Essa letra B é bem próxima da resposta, tá vendo? Ela acertou aqui na multa, acertou na remoção, mas errou na natureza da infração. Não é gravíssima, é grave essa infração. E aqui fala que é leve, com multa e retenção. Nesse caso não é retenção, porque quando o problema é estacionamento, aí vai dar o guincho é remoção, tá? Agora presta atenção, gente, que um dia desse caiu essa questão, uma questão parecida com essa na prova, e a pessoa errou. A questão era igualzinho. Só que no lugar de ser placa de proibido parar e estacionar, era placa apenas de proibido estacionar.
A placa proibia apenas estacionar. E é diferente, né, gente? Ó, tem o E, tem a placa e tem um corte. Isso aqui é proibido estacionar. Agora, se tem o E, tem a placa e 2 cortes, um é proibido estacionar e o outro é proibido parar. Aí, no caso, não pode nem parar nem estacionar. Se você estaciona onde tem essa placa aqui, é grave. Agora, se você estaciona onde tem essa placa aqui, que é proibido só estacionar, é média. Então, cuidado para não confundir isso na hora da prova. Presta atenção em que tipo de placa que está proibindo aqui, tá? Se proíbe parar e estacionar, e você foi lá e estacionou, aí é grave, que é o que a questão está trazendo aqui. Agora, se proíbe só estacionar, aí é média, é outra coisa. Ok? Letra C aí é a resposta dessa questão. Questão sobre mecânica. O aparecimento de trepidação no volante de direção. Volante de direção que você pega ali para dirigir, né? Tá trepidando, assim. Ó. Ao alcançar uma determinada velocidade, é sinal da necessidade de manutenção indicada com... Gente, isso é uma manutenção muito básica, muito simples, que a gente faz assim, até com bastante frequência no veículo. Pelo menos a cada 6 meses a gente precisa fazer. Ou então quando você coloca pneus novos no veículo, você tem que fazer essa manutenção. Que é essa aqui, ó, quer ver? Ó? Balanceamento das rodas. Essa é a resposta. Por quê? Porque um pneu, imagina que isso aqui é um pneu. Ele tem uma estrutura de borracha, de arame, né, de aço ali por dentro, aqueles arames de aço. Em algum ponto desse pneu pode ser que ele ficou um pouquinho mais pesado, 15 gramas, 20 gramas, pouquinho. Só que esse pouquinho, quando ele vai subir, ó, imagina essa roda girando, quando ela vai subir, ele sobe devagar. E na hora que ele vai descer, ele desce rápido, né? Para subir, como está mais pesado, ele vai devagar. Na hora de descer, o peso joga para baixo e desce mais rápido. Imagina isso acontecendo em alta velocidade. Olha só, ó, vou aumentando a velocidade. Ó. O que aconteceu? Trepidou a roda, trepidou a direção. Por isso que fala aqui, ó, ao alcançar uma determinada velocidade. O balanceamento é o balancear, equilibrar o peso. Aí você vai lá no borracheiro, ele bota os pneus, que é a roda, né, na verdade, numa máquina, e a máquina aponta, fala, olha, nesse lugar aqui está com 20 gramas a mais de peso. O que o borracheiro faz? Pega um chumbozinho, vai na roda do seu carro assim, ó, e bate esse chumbozinho, prega ele ali do outro lado. No que ele pregou esse chumbozinho do lado de cá, o que aconteceu? Balanceou. Agora o mesmo peso tem do lado de cá, tem do lado de lá. Essa roda vai ficar trepidando na hora que o veículo atingir aquela velocidade de 60, 80 por hora? Não. Entendeu o que é balanceamento? Melhor do que decorar é aprender, né? Letra A aí é a resposta. Questão sobre mecânica. O movimento das rodas dianteiras, colocando lateralmente o veículo na direção desejada pelo condutor, é possível através do sistema de suspensão, direção, freio, transmissão. Gente, para eu movimentar as rodas dianteiras do veículo, observe que aqui está falando, colocando elas na direção que o condutor deseja, é pelo sistema de direção, né, gente? Volante, pega no volante, ele vira para um lado, vira para o outro, né? Sistema de suspensão é para cuidar ali do controle, estabilidade do carro nas curvas, nas freadas. Sistema de freio para frear o carro. Sistema de transmissão para transmitir a força gerada pelo motor até as rodas. Agora, movimento das rodas dianteiras, colocando o carro na direção que você deseja, é o sistema de direção. Questãozinha até bem simples essa. Direção defensiva. A aquaplanagem. Aquaplanagem é um fenômeno que ocorre em razão da pouca velocidade desenvolvida. Pouca velocidade? Não, né, gente? Em razão da alta velocidade. Está correndo demais, o veículo aquaplanou. Então está fora. Ocorre quando se transita em pista irregular? Não, não é. Aquaplanagem é quando o veículo desliza sobre uma fina camada d'água. Está aqui, ó, em razão de uma fina camada d'água entre a pista e os pneus. Essa é a resposta. Não tem nada de pista irregular.
Muito pelo contrário, a aquaplanagem acontece em pista plana, onde a água não escoa bem, fica aquele espelhozinho d'água ali e acaba acontecendo, né? Ou seria quando você transita em pista alagada? Não, e o pessoal confunde muito isso, tá? Onde tem alagamento, poça d'água, é diferente de espelho d'água. Espelho d'água é aquela camadinha fininha, que você quase não está vendo, e aí abusa da velocidade, entra correndo ali, o veículo muito leve, porque correndo muito ele perde peso, então ele desliza naquela camada d'água. A poça d'água, ela causa outra coisa, ela causa o travamento das rodas, o bloqueio. Se você passar correndo dentro de um grande volume d'água, que é uma poça d'água, uma pista alagada, você vai ver que o carro segura, faz aquele barulhão e ele segura. Então é totalmente diferente, tá? A aquaplanagem acontece em espelho d'água, fina camada d'água, não em pista alagada, poça d'água. Aqui está fora, ficamos então com a letra D de dado. Direção defensiva. Entre as alternativas abaixo, uma não corresponde a automatismo correto. Assinale-a. Esse assinale-a quer dizer, marque que alternativa que é essa. Assinalar é marcar, beleza? E automatismos são gestos executados pelo condutor que de forma repetida acaba ficando automático. O dirigir é automático. Por isso que a gente tem que procurar dirigir sempre com técnicas corretas para desenvolver automatismos corretos. Porque tem muita gente que desenvolve automatismos incorretos. E aí ele, sem perceber, ele continua fazendo aquela coisa incorreta toda a vida e isso não é bom. Então aqui, ó, uma não corresponde a um automatismo correto. Qual que não é o automatismo correto? Vamos achar? Reflexos adquiridos pela prática de direção veicular. Sim, ok. Reflexos são as habilidades. Quanto mais você dirige, quanto mais você pratica, quanto mais você treina, melhor você fica. E isso vira automatismo. Aqui está certo. Eu estou procurando qual que não é a certa. Posicionar as mãos corretamente ao mudar as marchas do câmbio. Sim, então é o jeito certo de pegar a alavanca. Tem muita gente, você vai passar por isso, quando você chegar nas aulas de direção. Tem muita gente que vai mudar a marcha, erra a marcha. E o problema não é que ele não sabe onde é que a marcha está. O problema é que ele põe a mão de forma incorreta na alavanca e isso acaba, em consequência, ou resultando na mudança incorreta da marcha. Então, ele tem que posicionar as mãos corretamente. Dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem para ganhar tempo nas mudanças de marcha. Se você fizer isso aqui, tem vários problemas você dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem. Vários problemas. Primeiro, problema mecânico. Porque só o fato de você encostar no pedal ali, sem apertar ele, só encostou, já fricciona ali os discos lá do sistema de embreagem e já vai desgastando a embreagem aos poucos. Ao longo de alguns meses, você vai perceber que a sua embreagem foi gasta prematuramente. Aí você vai gastar uma grana aí para poder consertar isso. E por incrível que pareça, se você passar a prestar atenção, você vai ver que tem muito motorista que dirige com o pezinho apoiado no pedal da embreagem. Então esse é um problema mecânico. Segundo problema, o pé esquerdo, que é o pé da embreagem, tem que ficar bem calçado lá no assoalho do veículo, no fundo. Tem até um apoiador de pé ali do lado da embreagem. Repara para você ver, todo carro tem um lugarzinho para você botar o pé ali. Que é para aquilo te dar firmeza no corpo. Observe que quando você está fazendo uma curva para um lado e para o outro, os ocupantes do veículo todos vão para o mesmo lado da curva, né? Para lá, para cá, mesmo lado oposto da curva, né? Que a força da física joga para um lado e para o outro. Mas o motorista não, o motorista permanece firme, porque o pé dele está bem calçado lá no assoalho, dando firmeza para o corpo. Então ele vai ter liberdade para trabalhar ali com as mãos, no volante, na marcha, e o pé direito no pedal do acelerador, porque o corpo está bem calçado. Então, tirar o pé do apoiador do pé ali e colocar no pedal da embreagem, você perde esse apoio. Então não é bom também. Se for num exame de direção, você vai perder ponto, porque o examinador observa isso. Dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem perde 2 pontos. E aí, você vai querer chegar perdendo ponto no seu exame? Também não, né? Então, ó, essa aqui é errada, é falsa. Eu estou procurando aquela que não é. Achei, letra C. Vamos só analisar a letra D. Ó. Ao parar o veículo, utilizar o freio antes de acionar a embreagem. Professor, se eu fizer isso, o carro vai morrer, não vai não? Não vai, porque na hora que você pisa no freio, o carro não para imediatamente. Você pisa no freio e aí o carro começa a perder velocidade. Antes dele imobilizar totalmente, você aciona a embreagem. Tem até vídeo no nosso canal aqui mostrando isso na prática, tá? Então aqui está certinho. Parar o veículo, utilizar primeiro o freio, depois acionar o pedal da embreagem.
Fizer o contrário, se pisar na embreagem primeiro, depois no freio, perde ponto em exame também, tá? Letra C aí é a resposta. Direção defensiva. O condutor deve pisar no freio antes da embreagem. Então vejamos, ó, freio, embreagem. Primeiro eu piso no freio. Primeiro. Depois eu piso na embreagem. Segundo. Para fazer mudanças de marcha, vamos pensar comigo. Se eu quero mudar a marcha, vou aumentar a marcha, por exemplo. Eu estou de terceiro, quero aumentar para quarta. Eu vou pisar no freio? Não. Então, nesse caso, nem sempre você vai precisar de pisar no freio antes da embreagem. Então, está errado. Para evitar derrapagens, não tem nada a ver. Tá? Pisar no freio ou na embreagem antes ou depois não tem nada a ver com derrapagens. Para parar o veículo? Sim, essa é a resposta. Se você quer parar o veículo, pise primeiro no freio, depois na embreagem. Professor, mas o motor não vai apagar? Não vai, porque você pisa no freio, o carro não para imediatamente. Ele ainda percorre alguns metros. Então pisa no freio e antes que o veículo imobilize totalmente, aí você pisa na embreagem. Esse é o procedimento correto, tá? Para virar à esquerda ou à direita? Não, para virar a gente liga a seta, não é pisa no freio ou na embreagem. Não, né, gente? Nada a ver. Letra C é a resposta. Questão sobre sinalização viária. A placa de regulamentação R16, essa bacaninha aqui, significa o quê? Largura máxima limitada, comprimento máximo permitido, comprimento máximo limitado ou largura máxima permitida. Primeira coisa que a gente precisa aprender é que existem placas que têm o conceito de permitido e outros de limitado. Permitido ou limitado. Quando for permitido, é só pensar no contrário de permitido. O contrário de permitido é o quê? Proibido. E quem permite ou proíbe são as placas de regulamentação. Professor, e ilimitado? Limitado são as placas de advertência. Toda vez que aparecer o termo limitado ou limitada, são placas amarelas, não essas placas no formato circular com borda vermelha. Não, são aquelas placas quadradas, colocadas na vertical assim, ó. E amarelas, fundo amarelo. Tá? Às vezes a simbologia é a mesma, mas elas são quadradas, colocadas na vertical e fundo amarelo. Aí essa sim, limitado. Lembra que o permitir ou proibir é função de placa de regulamentação, que são essas que têm um formato circular. Bom, agora que nós já sabemos que limitado é função de placa amarela, e essa aqui não é amarela, eu já vou eliminar essa e essa, porque eu sei que não é limitado, é permitido. Então a gente elimina a letra A e elimino a letra C. E aí eu fiquei na dúvida agora, é comprimento máximo permitido ou é largura máxima permitida? Aqui é largura, tá? Quando for comprimento, vai vir o caminhãozinho aqui, deixa eu tentar desenhar um caminhãozinho aqui rapidinho. A roda da frente, que é o para-brisa dele, né? E aqui a parte de trás do caminhão, roda de trás. E debaixo do caminhão vai vir aqui essas setinhas que vocês estão vendo aqui, ó, pretinhas, com essa medida. No caso, 3 metros, 10 metros, a medida que for. Óbvio que o comprimento de caminhão não vai ser 3 metros nunca, né? Vamos colocar aqui 15 metros, por exemplo. Tá? Então, quando for comprimento, vem o carrinho desenhado. Quando não vier o carrinho desenhado, é largura. Então, nesse caso aqui, largura máxima permitida. Anota aí.